Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar nesse vídeo sobre um documentário chamado Nostalgia da Luz. É um documentário em língua espanhola, produzido por um chileno, e é muito bonito o documentário. Eu acho que tem muito a ver com a gente, né, com nós brasileiros. E ele trata da relação entre o universo e a Terra, né? Quem gosta de filosofia, eu super recomendo. E ele fala sobre a história do Chile, né? E sobre memória. Ele traz uma relação entre o olhar do astrônomo e o ser humano, né? De uma maneira muito bonita, poética, inclusive as imagens que ele utiliza do universo e o que é dito no documentário é de uma dimensão assim, é muito bonito, pessoal. Ele fala em relação a essa proximidade entre o céu e a terra, entre o universo e o que nós somos, entre as nossas angústias em relação às nossas buscas como ser humano e as angústias dos astrônomos em relação à origem. E ele fala da composição, do que há, por exemplo, em comum entre nós. Ele faz uma aproximação entre nós e o universo, as estrelas, né? A relação da composição, que seria algo que a gente teria em comum, que seria o cálcio. Né? Ele diz, o astrônomo, né, que criou o documentário, que temos a mesma composição. E isso é muito bonito, inclusive. E ele fala da memória, da importância da memória, né? Ele fala muito diferente do que é dito hoje, dessa coisa de viva o momento e pare de olhar para o passado ou para o futuro e viva o presente. E ele fala da dificuldade de mensurar o presente, né? E de que, na verdade, a gente é uma composição de memória. Ele, inclusive, diz que quem não tem memória, praticamente, não tem existência, e que a memória, ela seria o que pode ser mensurado, né, da nossa trajetória, tanto na nossa trajetória de origem, né, em relação ao universo, como a nossa trajetória como ser humano. Né? Ele diz, inclusive, se o homem olha para o alto para descobrir o passado, há na própria Terra muito a ser descoberto. E ele traz essa reflexão à luz da história da ditadura do Chile. A gente também teve período de ditadura, né, militar no Brasil, e ele fala da ditadura do Pinochet, um ditador que torturou e matou muitas pessoas, assim como ocorreu no Brasil. E ele jogou, ao contrário do que ele disse, que foi no mar, os corpos das pessoas torturadas pelo deserto do Atacama. E as pessoas começaram a encontrar esses corpos. Inclusive há um grupo de mulheres até hoje que procura pelos corpos dos seus familiares no deserto, né? E isso é muito interessante de pensar no documentário, de como essas mulheres lidam até hoje, no presente, né, com essa memória. E da importância de não deixar a história morrer, principalmente no caso desses massacres, e que ao contrário de ser uma tortura psicológica para a pessoa, né, ou de uma coisa negativa, de que é uma coisa positiva, e de que o não olhar para essa memória seria um ato muito seria uma sabotagem para com nós mesmos, vamos dizer assim, né? Principalmente quando a gente tenta negar a nossa história e a nossa origem, o que a gente é, né? E é muito lindo o documentário, é extremamente bonito. As imagens que ele utiliza, ele traz a história de algumas pessoas em relação ao contexto ali do deserto do Atacama, alguns astrônomos chilenos, inclusive.
Vocês sabem que o deserto do Atacama é uma região em que há muitos observatórios, com muitos telescópios e muita pesquisa do mundo inteiro, muito dinheiro envolvido para pesquisa nessa região. Então, há muitas universidades ali ao redor da, da cidade principal ali do deserto do Atacama que oferecem cursos de astronomia e muitos pesquisadores vão para essa região para desenvolver pesquisa. Há muito dinheiro investido ali por causa da proximidade, por exemplo, do deserto com o céu. Então é um lugar bacana para observar, e não só por isso. Eu não sei explicar exatamente o porquê disso, né, mas parece que é um ambiente propício para pesquisa e para haver telescópios. E ele traz a história, por exemplo, de um preso, de uma pessoa que foi presa na ditadura do Pinochet, e da relação dessa pessoa com a memória na própria cela, né? Como essa pessoa era um arquiteto, né? E como ele conseguiu memorizar, seja lá por qual razão for, a dimensão do local, né, por meio dos passos que ele deu. Inclusive, tem uma parte do documentário que ele lê numa ruína dessa cela o nome dos presos, mas aparece riscado, cortado, porque desgaste do material, né? E aí ele consegue ler como se tivesse escrito, ou seja, como ele consegue acessar muito bem essa memória e não esquecer, né? E como que isso é importante, a importância dessa memória, né? De a gente lançar o nosso olhar para o nosso passado, para a gente não se esquecer do que a gente é, né? E para a gente seguir a nossa caminhada. E ele fala de que é até um paradoxo que seria o paradoxo do Chile, a história, a relação desse preso, né, desse antigo preso, né, com a esposa dele, inclusive tem Alzheimer. E aí ele fala que isso é um paradoxo da história do Chile, que seria esse preso arquiteto, né, antigo preso arquiteto que tem uma memória muito latente, e a esposa dele que tem Alzheimer, né. É muito bonito o documentário, é de uma delicadeza, é muito poético e traz uma discussão muito diferente do que a gente vê hoje sobre a negação da nossa memória do passado, né? E eu sugiro a todos que vocês assistam a esse documentário, né? E aquela frase de Shakespeare, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar, cai muito bem nesse documentário, né? Eu poderia dizer para vocês, se tudo que é visto no espaço constitui um retrato do passado em relação à astronomia, né? Já que os eventos ocorreram há não sei quantos anos-luz, né? A mesma coisa acontece na Terra. Então o documentário ele traz essa visão, né? Se quando a gente olha para o céu, a gente vê uma estrela e ela seria uma imagem de coisas, uma imagem de um passado, mas que está projetado no momento presente, a mesma coisa acontece aqui na Terra, né? Com a nossa concepção de presente e a nossa própria relação com a nossa memória, né? Então, num mero piscar de olhos, a gente tem sobre nós a imagem de um passado mais recente, né? São milésimos de segundo, mas mesmo assim é o presente, porque é o que está acessível a gente. É bem complexa essa discussão, eu acho muito bonita essa analogia, né? E o documentário traz, a partir dessa analogia, uma reflexão sobre o céu e a terra, né?
Se o homem olha para o alto para descobrir o passado, a nossa origem, né? Há também na Terra muito a ser descoberto, né? E essa busca, ele traz inclusive um outro paradoxo entre a busca do astrônomo e a busca dessas mulheres, que são as mulheres de Calama, que procuram até hoje pelos restos mortais dos seus familiares que foram jogados pelo deserto do Atacama, e o porquê dessa busca, né? E como esse porquê se articula à busca da nossa origem na astronomia. E o que liga a gente com o universo, com a astronomia e a importância da nossa memória e do olhar para a nossa memória para a gente pensar o nosso presente e o que a gente é. Pessoal, muito lindo. Assistam, vocês podem comentar no meu site. Eu tenho um link também no meu site sobre esse documentário, vocês podem ler, o link está embaixo do vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.